Olá pessoal, bem-vindos. Hoje, 21 de janeiro de 2019, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Gênesis, falar sobre aqueles aspectos polêmicos aí que envolve o assunto. Hoje, antes de nós adentrarmos efetivamente ao tema, nós queremos te dotar de algumas informações. A primeira delas é que a Federação Espírita Brasileira é uma sociedade civil de pessoas que tem por finalidade estudar a doutrina espírita com base na obra de Allan Kardec, do Evangelho de Jesus, mas também estudar e divulgar a obra de João Batista Rustenck. Isso está, como você pode ver aí na tela, no seu artigo 1º e seus itens e parágrafo único. Também importa esclarecer que o ingresso nessa sociedade civil, na Federação Espírita Brasileira, acontece de 3 maneiras. Através da indicação pela diretoria dos sócios efetivos, você pode ser um sócio contribuinte e existem aqueles sócios correspondentes. Está lá no seu artigo 6º, que você pode verificar conosco aí na tela também. O número de sócios é ilimitado, mas há um limite para o ingresso. A pessoa precisa ser indicada. Eu, por exemplo, não sou indicado, não sei se você que está me assistindo agora é um dos indicados. Mas para pertencer a essa associação há uma necessidade da indicação e da contribuição. Isso também, conforme você pode perceber, está no artigo 7º. Para ser admitido como sócio efetivo, é preciso que o sócio contribuinte seja indicado pela diretoria executiva e aprovado pelo Conselho Superior. Para ser sócio contribuinte, basta preencher uma ficha de inscrição, está no seu artigo 8º. Pois bem, nós não estamos aqui para discutir as regras de admissão dos associados dessa instituição chamada Federação Espírita Brasileira. Temos maior respeito pela instituição, como temos por todas, mas pelo seu estatuto nós percebemos que se trata de uma entidade, como outra qualquer, como se fosse aí o seu centro espírita, que tem lá um estatuto, tem a forma de ingresso dos associados, suas eleições, etc. Importa também esclarecer que é o artigo 6º desse Estatuto da Federação, que vai dizer que somente sócio efetivo pode votar e ser votado. Portanto, somente sócio efetivo é que faz parte da diretoria. E, para ele ser sócio efetivo, ele tem que contribuir e tem que ser indicado também pela diretoria. Enfim, é uma questão que só é atinente aos associados da Federação Espírita Brasileira. A nós nos interessa aquela situação que está lá no artigo 1º, onde ela diz que, como Federação Espírita, ela divulga e estuda Allan Kardec, o Evangelho de Jesus Cristo e também a obra de João Batista Rustenck. Nós discordamos de o Espiritismo se aliar à obra de João Batista Rustenck, porque ela tem muita incoerência, ela não se presta àquele controle universal das comunicações espíritas, para dizer um dos problemas. Mas antes da gente também falar da obra de João Batista Rustenck, efetivamente, nós queremos lembrar que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá antes do Prolegômenos, ele escreveu a introdução ao estudo da doutrina espírita. Ali ele teceu vários comentários, fez várias explicações. Acompanhe comigo. Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. As ideias básicas que compõem um sistema filosófico, político e religioso. Então, o Espiritismo é uma doutrina espírita, é um conjunto coerente de ideias. O que significa isso? Que uma ideia não pode estar em conflito com a outra, elas não se sustentam. Aquilo que está em conflito, Kardec afastou, Kardec não fala, Kardec não trata. Você vai perceber isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz o seguinte: podem se dividir os evangelhos em 5 partes. O Evangelho segundo o Espiritismo vai ficar somente com a parte moral. Ali você verifica que Kardec afasta o que é conflituoso e traz somente aquilo que é coerente. Kardec também fala que a doutrina espírita é filosofia. Filosofia é uma investigação de dimensão essencial e ontológica do mundo real. Ultrapassa a opinião irrefletiva
do senso comum. Portanto, a doutrina espírita, ela é filosófica e, como uma ciência filosófica, ela faz uma investigação do que é importante, do que é mais importante do mundo real, ou seja, aquilo que é e não aquilo que deveria ser, aquilo que eu acho que é, aquilo que eu estou pensando que é, mas que eu não consigo provar. Então aqui ele se preocupa com o real, com o que é. Nós vamos perceber que no livro dos médiuns, Kardec faz as experiências, então ali ele é cativo da realidade empírica, porque ele está promovendo as investigações, experimentando e tendo as respostas a partir da produção da ciência. O último aspecto é o aspecto religioso, que é a crença na existência de um poder ou princípio superior, do qual depende o destino do ser humano e ao qual ele deve respeito e obediência. Isso nós vamos ver, esses três aspectos sendo plenamente, amplamente desenvolvido em um livro dos Espíritos, que hoje servirá para nós. Antes da gente ir para o livro dos Espíritos, vamos falar um pouquinho sobre por que refutamos a obra de João Batista Rusteng. Se você observar na obra chamada Os Quatro Evangelhos, que foi lançado contemporaneamente, salvo engano, no ano de 1866, era na época de Kardec, e Kardec chega até, de alguma maneira, falar sobre essa obra, comentar sobre essa obra, e ele vai dizer que ali falta o básico, falta o controle universal daquelas informações. Foi feito apenas uma psicografia, pelo menos é o que diz o autor, por uma única médium, e sendo os quatro evangelistas que vieram dar as informações. Nessa obra, ele fala que o ser humano apareceu no planeta. Fala que o homem, por haver falido, também foi trazido ao nosso planeta. E ele fala que o espírito criado, simples e ignorante, cai em erro depois da criação e, por isso, ele é forçado a expiar e a reparar. Depois, ele vai afirmar que Jesus teve uma aparente vida humana, vai dizer de um corpo fluídico de Jesus, mas lá na página 309 do volume 1, ele faz uma afirmação muito interessante, que fere frontalmente de morte o livro dos Espíritos. Ele vai dizer que só após a queda se estabelecem as suas relações com os inferiores. Ele está falando dos espíritos. Depois que os espíritos são criados simples e ignorantes, eles caem e a partir daí passam a estabelecer relações com espíritos inferiores. Isto é, foi criado superior, estava como espírito superior e depois cai e aí passa a se relacionar. Nós entendemos que aqui há um erro grave. Uma outra questão, vamos deixar aí para você na tela, diz João Batista Rusteng: Jesus, espírito de pureza perfeita e imaculada, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, é estranho e anterior às gerações humanas que o têm sucessivamente habitado. Apareceu na terra, já o sabeis, desde que vos revelamos sua origem espírita, com um corpo fluídico, de natureza perispirítica, visível e tangível sob a aparência da corporeidade humana, por efeito de incorporação segundo as leis dos mundos superiores, apropriadas aos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos. Esse segredo de além-túmulo, também o sabeis, não devia ser revelado, conhecido, antes do tempo determinado pelo Senhor, antes da época atual em que se inicia a era nova do Espiritismo, em que os progressos realizados os tornaram capazes de receber essa revelação. Aqui então, o João Batista Rusteng, que é o autor do livro, traz a revelação e está dizendo que é uma revelação. Ele não diz a fonte, se é ele que está revelando, se é os quatro evangelistas, enfim. Mas o que é muito estranho é outorgar para Jesus
um corpo fluídico, sem carne, uma incorporação. Enfim, ele vai fazendo uma salada dos princípios espíritas, vai misturando questões com aquilo que vai contra o que a gente acabou de mencionar, que é a filosofia que se atém ao real e não ao achismo, fica voltada para o bom senso e não para essas opiniões sem reflexão. Mas, obviamente, nós respeitamos que a entidade lá queira estudar esta obra e que talvez queira divulgá-la dando alguma validade para essa obra. No entanto, nós vamos observar que no Livro dos Espíritos, na questão 114, são várias, mas hoje nós vamos nos ater um pouquinho aqui, fala sobre a progressão dos espíritos. Então veja que essas questões que nós acabamos de mencionar, elas não são coerentes com o Livro dos Espíritos. Portanto, elas não podem pertencer à doutrina dos espíritos, porque a doutrina, como a gente acabou de dizer, é um conjunto coerente de ideias. E qual é a ideia a respeito da progressão dos espíritos? Porque o João Batista Rustenberg falou de queda, que entra nessa questão da progressão dos espíritos. Queda quer dizer bondade e maldade, aquela questão teológica de outras religiões, onde há uma queda, há um castigo, há uma expiação e depois, no final, a pessoa precisa ser castigada para obedecer. O que diz os Espíritos? No item 7, Progressão dos Espíritos, do livro 2, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos vão responder: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Os espíritos mesmos se melhoram. Então, nasceu simples, ignorante, e foi se melhorando, passando de uma ordem para uma outra. Mas, desde a criação, não é exatamente dessa maneira que se dá. Não nasceu já homem, como é colocado ali. Em dado momento, o homem chegou aqui como se fosse já direto o Adão. Criou de barro e já virou Adão. Não tem isso. Criado simples e ignorante. Uns espíritos foram criados bons e outros maus. Aí ele diz assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Então, sai da simplicidade da ignorância, adquire conhecimento para chegar ao espírito superior. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Mas uns aceitam com submissão, chegam mais prontamente ao seu destino, e outros não, que é aqueles que se rebelam com as questões que vão sendo colocadas, as circunstâncias em que vão surgindo aí. Mas isso não quer dizer queda. Quer dizer que ele teve conhecimento e quis permanecer na situação anterior. Ele não quis pular de fase. Aí o Kardec diz assim: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham como crianças, ignorantes, sem experiências? Sim. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Os espíritos podem se degenerar? Não. À medida que avançam, compreende que se afasta da perfeição. Mas aqui é a parte importante. Então, não é que ele caiu e sintonizou com o espírito inferior. Não, ele conheceu, chegou num determinado padrão, patamar, e ali ele estacionou. Olha a resposta. Depende, os espíritos podem degenerar? Não, à medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem?
Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Não tem espírito criado perfeito. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela ignorância, desconhecimento. Por que alguns espíritos seguindo o caminho do bem e outros do mal? Por conta do livre-arbítrio. Deus não criou os espíritos maus, criou os simples ignorantes, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmo, ter liberdade de escolher entre o bem e o mal? Ele vai dizer, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire conhecimento de si mesmo. Vá prestando atenção nessas respostas desse capítulo Progressão dos Espíritos, que daqui a pouco nós vamos te mostrar qual é a supressão da obra A Gênese que faz falta para fazer a culminância como a cereja do bolo, parte mais importante da pesquisa de Allan Kardec, e que não tem a menor confluência com João Batista Rusteng. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele, dos espíritos sobre os outros? Ele vai dizer, dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-los, dominá-los, que ficam felizes de os fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura, por exemplo, do Satanás. Então é a questão de sintonia e preferência. E ele vai falar isso mais à frente. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E aí ele fala, como é que você ousa pedir conta para Deus? Pensais em poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um. Porque assim, cada um tem um mérito das suas obras. Olha que interessante. Não tem essa história de queda, história de castigo, história de expiação obrigatória, história de um Deus irado, temperamental. Não, ele dá a possibilidade de escolha para cada um. E nesse sentido, você que vai ser o construtor, né, que vai moldar o seu próprio destino. E você vai ter o mérito. Então, qual mérito você teria se você não fosse filho das suas próprias escolhas? Ele continua. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, outros do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, sobre esses dois extremos? Sim, por certo que sim, que é a questão da hierarquia, né? Tem diferença das ordens. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades são mais longas para um do que para os outros. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passar pelo mal têm menos mérito? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar, os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. E aí nós vamos lembrar do Evangelho de Jesus, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, a parábola dos dois filhos, enfim. Né? Então não tem ninguém que se perde, não. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, olha que maravilha. São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Olha que interessante. Você vai perceber onde nós queremos chegar na parte da supressão da agência que nós já estamos construindo por aqui. São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E depois aí ele vai seguir falando de anjos e demônios. Vocês chamamos anjos, formam uma categoria especial? Não, são espíritos puros, mas no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Os anjos também percorreram todos os graus? Percorreram todos. E aí nós vamos ficar por aqui, porque você pode buscar na questão 114 seguintes e fazer a confrontação com a leitura da obra, os 4 evangelhos de João Batista Rusteng, por exemplo, para que você possa ter aí uma ideia melhor a respeito da nossa opinião. E falando sobre a coerência interna daqueles postulados, princípios que contém a doutrina espírita, ou seja, um conjunto de ideias coerentes, onde não pode haver conflito,
né? O que eu não sei, eu digo não sei, aquilo que é conflitante afasta para estudar mais, experimentar melhor, até tá madura a ideia para poder oferecê-la com uma ideia positiva do que é, como a filosofia se preocupa com a ontologia, com o que é, com o mundo real, sem o achismo. Então olha que interessante, essa coerência ela considera a ciência e a religião. O capítulo 1, não vim destruir a lei do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 traz aliança da ciência com a religião. Então, infelizmente, não dá para concordar com a obra de João Batista Rusteng, porque vai contra a aliança da ciência com a religião. Alguns podem dizer, mas ele menciona lá no livro que aqueles que estão contra é porque ainda não detêm o conhecimento das leis que regem os mundos superiores. Não temos mesmos. Não temos. Mas para que aqueles espíritos viriam informar sobre leis que nós não temos o conhecimento e que nós não vamos lançar mão? Quando Jesus diz, não vim destruir a lei, nós vamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos e vamos lá encontrar as leis morais. E ali quando fala que a lei natural é uma lei divina, o que é a lei natural? Como é que nasce, cresce e morre um ser humano, um ser qualquer? Como é que é a encarnação de um espírito? Então são leis naturais que Jesus não veio para revogá-las. Nós não podemos tomar Jesus como um mentiroso. Se ele veio à Terra sem a intenção de destruir a lei, portanto ele é o governador, ele é o modelo, ele é o guia, como assim menciona o Livro dos Espíritos. Inclusive na obra do João Batista Rusteng ele está mencionando isso também, de certa maneira. Aliança da ciência com a religião. Aí olha o que está escrito. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou incredulidade e intolerância. A obra do nosso querido amigo João Batista Rusteng não ajuda em nada na questão da incredulidade e também da intolerância. A gente vai ficar na mesma ideiazinha do poder místico, sobrenatural, que você não tem conhecimento, que você não tem maturidade para conhecer agora. E foi exatamente isso que o Espiritismo veio esclarecer. Daí a função de consolador do Espiritismo, porque tem a função também do esclarecimento. Coisa que mais nos consola é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente ficar tocando volta sobre esses temas que já foram superados. O Espiritismo chegou e superou. Então, infelizmente, há uma incompatibilidade da obra de Rusteng com o Espiritismo ao nosso sentir, ao nosso ver. Bom, nós estamos agora concluindo para você qual é a parte que foi retirada, foi deturpada da obra de Allan Kardec por aqueles que eram seguidores do João Batista Rusteng e que precisavam de alguma maneira compatibilizar as questões que estavam trazidas ali naqueles 4 evangelhos com a obra de Allan Kardec. Só poderia ser por uma mutilação. Mas nós vamos perceber que hoje nós temos uma maturidade bem maior para poder assimilar essas verdades. Então veja, no item 24, do capítulo 3, o bem e o mal, Kardec vai escrever sobre os seres inferiores da criação, vai esclarecer que eles estão nulos moralmente, ali a moralidade não existe, a inteligência não consegue substituir o instinto, há uma luta
cujo objetivo é somente satisfazer necessidades materiais, a mais importante delas é a alimentação, e eles lutam por isso, para conquistar, para defender uma presa. E nesse período dessa luta acontecendo, vai começando a se elaborar a alma para ensaiar para a vida. Nesse período de ensaio aí, ela vai atingir um grau de maturidade. Quando isso acontece, há a transformação. Nessa transformação, vai receber de Deus as novas faculdades, que são livre-arbítrio e senso moral, a centelha divina em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias. Ou seja, ele vai deixar de viver somente para satisfazer a necessidade material e se alimentar, defender a caça, para começar a ter novas ideias. Então ele começa a escolher os caminhos que ele vai seguir. Mas é um período que a coisa acontece muito lentamente. Porque aqui Kardec vai dizer, as novas faculdades morais com as quais foi dotado só se desenvolve gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Porém, na sua gênese, no seu item 24, você só vai, no começo do item 24, até a frase, é nesse período que a alma se elabora e ensaia para a vida, e depois há um período de transição e aí segue. Porém, você não tem, foi suprimido, a seguinte frase, assim que ela, a alma, atinge o grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades, o livre-arbítrio, o senso moral, a centelha divina em uma palavra, que dá um novo curso às suas ideias, dotando-a de novas aptidões e percepções. Aqui, então, nós percebemos a coerência interna das ideias espíritas que vão dizer que a evolução é gradual, lenta, mas que nós vamos adquirindo por próprios méritos essas faculdades que vão sendo alcançadas. Você não nasce com a escolha, você não nasce já pronto para poder cair, você não era perfeito, não tem perfeição moral, ao contrário, é nulidade moral, é nulidade de conhecimento. Vai adquirindo conhecimento, a inteligência vai aí se elaborando e conjuntamente o senso moral vai surgindo para nortear suas escolhas. Mas é importante também notarmos qual é o mecanismo utilizado por Deus para que nós tenhamos o acesso a essas novas faculdades, tanto ao livre-arbítrio quanto ao senso moral. O livre-arbítrio, que é a escolha, é a nossa interação com o mundo material. Nós somos dotados de 5 sentidos, os obstáculos vão aparecendo. À medida que nós vamos vencendo esses obstáculos, estamos desenvolvendo a inteligência. O senso moral vem ali no passinho de tartaruga. Quando o senso moral estabelece o critério de que isso é bom e de que isso é ruim, para dar o equilíbrio, aí tem a questão da escolha. Aquele que escolhe ficar ainda no mundo sensório, da parte que é considerada o mal, então ele está estacionado. Mas à medida que eles ficarem entediados daqueles hábitos, ele vai procurar novos hábitos, então aí que se dá a transformação e a mudança. Para e passo, muito lento. No Livro dos Espíritos nós vamos aprender que a inteligência e o senso moral não andam na mesma velocidade, que nós temos aí pessoas inteligentíssimas, mas com senso moral zero, que a sua inteligência não serve em nada para o coletivo. Enfim, nós aprendemos que é um processo gradativo, mas aqui na parte suprimida da Gênese, e que nós hoje estamos indicando para você aí, então, ir no capítulo 3, o bem e o mal, no item 24, você vai observar que ali tem um item suprimido, né? E esse item é exatamente falando de como se dá o processo evolutivo, né? Criar simples e ignorantes. Então, quando você for ler, por exemplo, a obra de Leon Denis, você vai verificar que ele teve contato com a obra original, quando ele fala da evolução da alma. Né, do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano e do anjo. Né? Enfim, você vai ter aí uma visão melhor, mais adequada da doutrina espírita. Hoje eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. Nós te agradecemos por estar conosco até agora.
Até o nosso próximo encontro, Revelare Religiosidade e Espiritualidade. Um abraço.